Graça e paz, irmãos. Eu quero ouvir, quero a participação. Nós vamos falar sobre bênção e maldição. Vocês sabem o que é que separa uma da outra? Uma palavra: obediência. Separa a bênção da maldição. Agora eu quero a participação. O que é bênção? O que é bênção? Significado de bênção. O que significa ser abençoado? Microfone, por favor. O que Bênçãos, eu entendo, eu não procurei no dicionário, eu nunca tive a curiosidade, né, de olhar no dicionário o significado. Mas, para mim, bênção é você ser bem-sucedido em tudo quanto você vier a fazer, né? Seja aquilo que seja tanto material quanto espiritual, você sempre será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Muito bem. Ser bem-sucedido. Aqui, Bernardo, faz favor, meu querido. Aqui, ó, a irmã Edna. Ajuda a gente aí, Bernardo. Nós estamos precisando de gente jovem. Oi. Pronto, irmã Edna. Bênção, significado. Tá. É a autorização de Deus para prosperar. Ela gravou, ela anotou. Eu já tenho na minha cabeça muitos É exatamente isso. de Bênção. Deus para prosperar. A autorização. É interessante que o mundo ocidental não tem esse costume. Antigamente até a gente via, né, os filhos pedirem aos pais a bênção. E os pais respondem: Deus te abençoe. Mas isso parece que acabou. Não se vê mais isso. Mas a bênção é uma palavra, um termo que vem, obviamente, do hebraico, cujo significado, ou cujo nome no hebraico é Barak, ou Baruch, e que quer dizer exatamente isso: autorização para prosperar. E no meio cristão, eu vejo muita gente se valer do texto de Efésios capítulo 1, onde no versículo 3 está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, que o teu Espírito conduza todas as coisas aqui para a glória do teu nome e para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Então, há muita gente no nosso meio que se vale desse texto. Inclusive, quando você diz assim: Deus te abençoe, já tem me abençoado. Parece que ele não quer mais a autorização de Deus para que ele prossiga, né? Já deu. Mas é uma questão da gente examinar o significado das coisas. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E bênção é a autorização para que prosperemos na vida. Aí nós vamos ver alguns textos bíblicos que tratam do assunto. E uma outra pergunta. Nós vamos abrir aí a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Eu vou fazer a leitura nessa versão King James, de Deuteronômio capítulo 28. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 19.
Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Aqui a gente merece fazer uma pausa, porque é comum no meio cristão as pessoas terem sede e avidez pela bênção. E em alguns até mais acalorados, é corrente dizer assim, vai buscar a bênção, já buscou a bênção, não é? A gente ouve isso. Mas o texto mostra uma outra realidade. Ele diz que as bênçãos virão. Eu não vou atrás delas, eu não vou em busca. Elas vêm com uma condição. Qual é a condição? Quando eu der ouvidos à palavra. A palavra de Deus, Deus fala. A palavra dele é a voz dele. Quando eu der ouvidos. E der ouvidos significa o quê? Não apenas escutar. Pôr em prática. Aí as bênçãos vêm. Aí normalmente as pessoas não fazem isso e querem ser abençoadas. Aí ele passa a dizer, passa a elencar as bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, olha a obediência. Obediência. E andares nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Contudo,
Se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e amaldiçoado serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. Misericórdia. Então a bênção está vinculada, está atrelada à obediência. Bênção e maldição. Agora eu tenho uma outra pergunta. Quantos acreditam que isso aqui vale para nós, hoje, na nova aliança? Levanta a mão aí que eu quero ver. Quantos acreditam? Porque alguns podem dizer assim, não, isso aqui foi para a nação de Israel. Eu até li esses dias, estava lendo, alguém dizer assim, obediência é coisa da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Olha só. Aliás, eu vivi num meio religioso tradicional, onde se pregava, apregoava e se prega e se acredita na predestinação. Você foi destinado para ser salvo. Pode revirar o mundo de cabeça para baixo que você é salvo. Meu Deus. Não foi para isso que Deus nos salvou. Ele me salvou e me colocou no corpo do filho dele. E o filho dele é a cabeça para girar o corpo, conduzir o corpo para a obediência. Então, há aqueles que dizem que obediência é coisa da lei. Eu lembro sempre do que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. No capítulo 2. A partir do versículo 5, ele escreveu assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando o apóstolo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, e ele diz que Cristo, Jesus, foi obediente até a morte, isso significa que nós devemos copiar e imitar o exemplo de Jesus. Obediência. Então, obediência, os que dizem que obediência é resultado, decorre da lei, e que hoje vivemos debaixo da graça, é a graça que nos leva a sermos obedientes. A graça de Deus. É pela graça. É por ela que somos salvos. Jesus foi à cruz, se esvaziou e nos atraiu no corpo dele para isso, para que nos esvaziássemos do velho homem, da velha criatura, e agora sejamos obedientes à palavra de Deus. Então, bênção e maldição são separadas por essa palavra, obediência. Se você for obediente, será abençoado. As bênçãos vêm.
Deus está autorizando você a progredir, a prosperar, a se desenvolver na vida. Mas se você for desobediente, a maldição vem. É a faca de dois gumes, ou o fio de cabelo, né? O fio da navalha. Obediência ou desobediência? O exemplo é Jesus. E esse assunto, ele é tão sério, bênção e maldição, e a gente olha para o mundo, para as pessoas, para a vida, e começa a analisar, a ver o reflexo disso na vida das pessoas. Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a iniciativa e a proposta é do próprio Deus. Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Faça a opção por Cristo, pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Obediência à palavra. E a maldição? Ela continua a existir? Sim ou não? Continua a existir maldição? O cristão pode ser acometido de alguma maldição? O cristão. Sim ou não? Quanta timidez, quanta insegurança. A obediência é a chave, Outro texto que muitos se valem no nosso meio para responder a essa questão está na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo escreveu assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, alguns se valem do texto dizendo assim: Cristo já nos resgatou da maldição, não há mais maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar. Agora nós desfrutamos da bênção prometida a Abraão, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A bênção chegou até nós na pessoa de Cristo. Mas uma coisa é você ser abençoado por obediência, como decorrência da obediência à palavra de Deus. E outra coisa é você dizer que é uma nova criatura e dar de ombros ao que está escrito na Bíblia. E já ouvi muita gente boa fazer isso e falar assim. Ouvi. Eu tive um caso uma vez, onde eu fui conversar com a pastora de uma determinada pessoa da igreja que ela frequentava, e eu fui lá como advogado, não como pastor, porque era uma questão jurídica. E iniciamos a conversa, eu vi a posição da pastora, e eu disse: olha, mas na Bíblia... Ela falou: não fala de Bíblia aqui.
foi um desastre para a família. Mas o que está escrito aqui é isso. Você sabe quem coloca maldição na vida de uma pessoa e na casa dela? Deus. É interessante que as pessoas têm uma concepção de Deus, né, o Deus ideal. O Deus ideal é aquele Deus que aceita tudo. Do jeito que eu sou, tudo que eu faço. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Ele me põe no céu, no reino dele. Ele me dá as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Esse é o Deus ideal. Mas é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse Deus que, se você não estiver de acordo com a palavra dele, ele não tem nenhum compromisso e nenhuma responsabilidade com você. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus real, não o ideal, o real. É o Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. O que está escrito, ele cumpre. Mas o que não está escrito, o que você fizer por sua conta, do seu jeito, é por sua conta. Ele não tem nada com isso. Nada. Por que as pessoas caminham, o mundo caminha a passos largos para o inferno, se a obra de salvação já foi concluída? Porque a pessoa não se entrega, não se rende, não obedece, não crê, não põe em prática. Aí é problema dela. Não é Deus que está mandando as pessoas para o inferno. Provérbios, no capítulo 3, versículo 33. 3, versículo 33. Diz: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Não é do justo, do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. A morada dos justos. O justo é aquele que é justificado, aquele que crê na sua justificação no corpo de Cristo, pela graça de Deus. Aí Deus o autoriza a prosperar na vida, a desfrutar da vida abundante que Jesus veio oferecer. É isso que Deus tem me incomodado nos últimos anos. Jesus veio oferecer, veio trazer e implantar vida abundante. Eu desfruto de uma vida abundante, uma vida espiritual abundante. E o seu corpo físico, como é que está? Você tem cuidado dele? Você pode dizer que também desfruta de uma saúde física. E as suas emoções, sua saúde emocional, a saúde da sua alma, como é que está? Se em alguma dessas áreas você não desfrutar de boa saúde física e emocional, e só a saúde espiritual, você não tem vida abundante. Está faltando alguma coisa aí. Esse assunto é tão sério. Vamos pegar aqui o exemplo bíblico. Jacó. O que é que ele fez logo no seu nascimento, com o seu nascimento, ao nascer? Segurando o calcanhar do irmão, que tinha a bênção. Era para ele, para Esaú, e não para Jacó. Usurpou a bênção, mas não era a bênção de Deus. Deus não havia autorizado Jacó a progredir, a prosperar na vida, a ter uma vida equilibrada. E mesmo assim eu lembro sempre do Salmo 73 de Asaf, né? Quando ele olha o mundo e vê as pessoas que não são tementes a Deus prosperarem. Eu falei, eles não temem a Deus e prosperam. Quer dizer, eu estou perdendo tempo, né? Devia seguir o curso do mundo. Olha, a Bíblia não esconde nada da gente. Mas aí ele entra no templo e Deus mostra para ele a diferença entre o ímpio
entre aquele que não teme a Deus e aquele que teme. Assim como o profeta Malaquias, lá no último capítulo, Deus mostra para ele a diferença no dia do juízo entre o perverso e o santo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença. Então, mesmo assim, a despeito de Jacó ter usurpado de modo fraudulento, com a aquiescência, o consentimento da mãe, que o ajudou a fraudar a bênção que era do irmão, ele progrediu. Vamos ler o texto bíblico aqui. O que é que aconteceu com ele depois de alguns anos, longe da pátria, da terra, e ele voltou? E o que é que ele pediu? Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Esse é um texto muito lindo da Bíblia, que vale a pena a gente ter em mente a luta que esse homem travou com Deus e venceu. Parece um contrassenso, mas lutou com Deus e venceu? Venceu. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Pensou a noite inteirinha, a luta, uma noite inteira. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó, mas você já tem uma família, você já tem aí muitos bens, muitas coisas. O que é que está faltando para você na vida, Jacó? A bênção, a sua autorização, Senhor, está faltando. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Então a luta dele foi com Deus. E a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. E por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa. Que texto fantástico, não? Lutou uma noite inteira com Deus e ganhou a luta. Porque o que Deus quer é que a gente seja abençoado. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele quer autorizar-nos a prosperarmos na vida, em todas as áreas da vida. Em todas. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Seria até... não daria para compreender que, sendo Deus gracioso, amoroso, bondoso, o Senhor de tudo e de todos, se não fosse esse
o desejo dele para os seus filhos, para o seu povo e para a sua criação. Mas quando é que as bênçãos vêm? Quando damos ouvidos à voz do Senhor. Quando somos obedientes à sua palavra. A graça dele nos impulsiona a isso. Agora, vamos ver algumas questões aqui, porque estamos só no início, né? O microfone ali para a irmã Vilce, por favor. A gente vê a história de Jacó. Ele lutou até vencer. Tem pessoas que quando vê a primeira luta, desistem de caminhar com Deus. Eu não vou mais na igreja, eu estou indo, e cada dia as coisas estão ficando pior. Mas desistir fica muito pior. Então permaneça igual Jacó. Essa semana minha filha falou para mim, mãe, eu fiquei lá no lugar, falei, eu vou fazer igual a Jacó, não saiu daqui, enquanto eu não receber a bênção. Eu comecei a rir, né? Eu falei, como é bom a gente ensinar a palavra de Deus para nossos filhos desde pequeno, que eles guardam no coração, né? E põem em prática. Então eu fiquei muito feliz de ver que ela ficou ali, lutou até que o Senhor deu a bênção para ela. E glória a Deus por isso. A senhora deve ter ficado muito feliz hoje pela manhã, só viu o testemunho da sua filha, né? Ensinou para ela, não é à toa que a Bíblia diz, ensina a criança, ensina no caminho que deve andar. Essa versão King James não fala velho, fala quando for idoso. Quando for idoso, não se desviará dele. É interessante aqui, olha, querem ver Provérbios 22, 6, né? Provérbios 22, 6. Ela fala idoso. Ô pastor, deixa eu falar aqui um negócio. Quando ela começou a louvar esse louvor, faz tempo que eu não escutava mais ele. E me lembro que todo aniversário delas duas, eu sempre fiz um culto de ações de graça. Porque eu tinha feito um voto com Deus e eu tinha que cumprir. E naquele dia, todo aniversário era uma tribulação do começo do dia até o fim. E naquele dia, quase na hora do pessoal chegar, estava tudo fora do lugar. A mulher que fez o bolo e deu no pé, largou a bagunça toda para mim. E Deus me deu uma força tão grande que eu coloquei tudo no lugar. Peguei a Bíblia e falei para elas, vamos louvar com esse louvor que ela louvou. Então eu falei, minha filha, depois da luta vem a bonança, olha a bênção. E foi um culto abençoado, até o dia que elas casou, a última, aí a minha promessa acabou, porque eu falei que enquanto elas convivessem comigo, que eu ia fazer um culto de ações de graça, pela bênção que o Senhor tinha me dado da vida delas. Amém. Olha aqui, ó, Provérbios 22, 6 nessa versão. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Ensina. Nenhuma maldição pode ser lançada contra aquele que é obediente. Até pode, mas não pega. Aí eu vou falar o que minha avó falava. A minha avó dizia assim, praga de urubu não pega em cavalo gordo. Ela falava isso. Praga de urubu não pega em cavalo gordo. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, que é abençoado por Deus, e que nada fez para receber aquela praga, aquela maldição, ou aquela feitiçaria, não é atingido por ela. Porque tem alguém nele que é maior do que a praga, do que a feitiçaria e do que a maldição. Mas é se estiver em Cristo, porque se não estiver, o desastre é grande. Jesus contou a parábola lá do que constrói a casa em cima da areia. Mas ele acha que está em Cristo, ele fala, mas não está. E a derrocada é grande. Quando uma pessoa anda em obediência à palavra de Deus,
A feitiçaria não tem alcance sobre ela, porque Satanás está confinado às trevas, de modo que ele não tem acesso à vida daqueles que estão em Cristo. Porque Cristo é a luz que dissipa as trevas vêm, se depara com a luz e desaparecem. Prevalece a luz. Vamos ver aqui no carta de Judas. Só tem um capítulo, versículos 5 e 6. 5 e 6. Está escrito assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o que faz a diferença é a obediência. E na primeira carta de João, aí na primeira carta, no capítulo 1, o versículo 5, está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então o cristão não pode viver nas trevas. Ele vive na luz. Ele é comandado pela luz, que é Cristo. E Jesus disse que essa luz tem que resplandecer em nós para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Não aplaudam o homem, mas glorifiquem a Deus. Então as pessoas têm que ver a luz de Cristo resplandecendo na vida do cristão. Agora, vamos ver algumas coisas aqui que de repente não paramos para pensar ainda, mas elas são reais e explicam por que o mundo vive como vive, as pessoas fazem o que fazem, agem como agem. Os efeitos da rebelião e da feitiçaria são óbvios na nossa sociedade. Embora sutis, eles não são menos reais na igreja. Pois nem todos que estão na igreja estão livres destes efeitos. Quem é que está livre? Quem? Quem está em Cristo. Opa! Não, mas eu estou na igreja. Mas você está em Cristo? Essas coisas me incomodam demais, demais. Primeiro porque Jesus contou a parábola do joio e do trigo, que ambos são parecidíssimos. Um tem semente, o outro só tem casca. Um é nutritivo e o outro só serve para ser queimado. Vir aqui à frente, caminhar no meio do povo, dizendo: eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, Cristo me atraiu no corpo dele, eu morri no corpo dele para o pecado, agora sou uma nova criatura. Se a gente treinar o papagaio, ele fala. Mas isso tem que ser real, tem que ser verdadeiro na vida da pessoa. Não é saber. O diabo sabe e não muda nada. Isso tem que ser experiência real com Deus, verdade, aqui, lá fora, em casa, em qualquer lugar. Não é dizer, não é falar, é viver. Então não é por estar dentro da igreja
mas é por estar de fato e de verdade em Cristo, que vai fazer a diferença. Microfone. Poder pode, depende da pergunta, né? Viu? Porque eu conheço uma pessoa que ela recebeu uma macumba muito forte. E essa pessoa chegou ao ponto de vomitar umas pelotas pretas que nem carvão. Parecia um sangue assim preto, pisado. E passados uns 3, 4 dias, a que fez a macumba ligou e falou assim: você está boazinha, está tudo bem com você? Eu te amo muito, viu? E aí eu fico pensando assim, essa pessoa, a que fez a macumba, é do diabo, viverá com o demônio dela. Agora, a que recebeu a feitiçaria, a macumba, ela já se batizou, vai na igreja, crê. E eu não fico pensando também, porque ela sofreu muito, passou muito mal, ficou muito ruim de verdade. Todo mundo achou ali, as filhas, marido, todo mundo chorando, achou que ela ia morrer, porque ela ficou branquinha que nem um algodão e se tremia toda. Misericórdia. E qual é a pergunta? Sim, porque ela já se batizou, é da igreja e sofreu tudo isso, só que agora está boa, está ótima. Não sei. Mas a Bíblia responde. Glória a Deus Primeira por isso. carta de João, capítulo 5. Primeira carta escrita por João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele com A maiúsculo, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Respondido ou não? Primeiro nós falamos aqui que não é por estar numa igreja, mas é preciso estar em Cristo. Segundo, a Bíblia garante que aquele que é nascido de Deus, ele não vive em desobediência, em rebelião contra Deus. E Jesus o guarda. E o maligno não pode tocar na casa onde Jesus habita, onde a Trindade habita. Não pode tocar. É o que está escrito aqui. Vamos ficar com a palavra, né? Porque o problema é que às vezes a gente tem, e a gente observa isso nas pessoas, é elas pegarem fatos para se justificarem, para apoiarem a sua fé. Ah, mas aconteceu isso com fulano, mas acontece isso com Beltrano, mas o ciclano. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. Então eu não posso partir das evidências aqui para justificar. Pelo contrário, tem que partir do que está escrito. Aí eu justifico as evidências, é o contrário, é o oposto. Normalmente as pessoas fazem a via inversa. Pegam os fatos do cotidiano para tentar explicar a Bíblia. Não, eu vou pegar a Bíblia. Olha, está escrito aqui, tá, então é por isso que acontece assim, assim, assim. Está escrito que aquele que nasceu de Deus, o novo nascido, ele é protegido, é guardado, ele é a habitação da Trindade. Como é que o diabo vai entrar ali e tocar nela? Jesus não divide a casa dele. Aqui, vamos fazer uma casa geminada. É geminada, viu? Tem muita gente que na hora de falar de casa, fala casa germinada. Casa não brota. Germinar é brotar. Casa não brota. Ela é geminada, é dividida. Parede meia. Você mora de cá e eu moro do lado de cá. Não existe isso em matéria espiritual. Ou é a habitação da Trindade ou é moradia do diabo. Uma das duas, não tem meio termo aqui, não é?
Durante a sua jornada pelo deserto, os filhos de Israel acamparam nas planícies de Moabe. Eles haviam acabado de atacar e derrotar Bazã. Antes eles tinham destruído os amorreus porque eles não quiseram permitir que os israelitas passassem pelo seu território. Agora, enquanto eles estavam acampados em meio a Moabe, Balaque, rei de Moabe e de Midian, estava preocupado com o povo de Israel, porque já tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Antes eles tinham destruído os amorreus porque eles não quiseram permitir que os israelitas passassem pelo seu território. Agora, enquanto eles estavam acampados em meio a Moabe, Balaque, rei de Moabe e de Midian, estava preocupado. O seu reino tremia de medo diante da multidão de israelitas. Eles sabiam que Israel destruiu cada nação que se opusera a eles, porque Deus disse que daria para eles a terra. O próprio Deus que estava à frente. E não tem exército que possa impedir o poder de Deus. Então o rei Balaque mandou um recado ao profeta Balaão. Aí nós vamos parar aqui. Suspense. Para a próxima semana a gente continuar aqui e vocês vão ter a oportunidade de ler durante a semana o que é que Balaão fez, o que é que aconteceu. Números capítulo 23. Vocês vão ler durante a semana esse fato, este episódio, e aí na próxima semana daremos prosseguimento aqui, em nome de Jesus. Amém?